acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches, e vamos tratar aqui nessa aula do tema denúncia espontânea. Mais um tema aí sobre responsabilidade tributária. Dentro da parte de responsabilidade tributária do Código Tributário Nacional, a gente vai tratar mais especificamente sobre o artigo 138 do CTN, que trata de denúncia espontânea. É o último dispositivo, é o último artigo do Código Tributário Nacional relativo à temática responsabilidade tributária. Beleza? Primeiro vamos ver como que é a literalidade desse artigo e aí eu vou comentando com vocês aí alguns pontos que eu reputo serem importantes. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, denúncia espontânea. Artigo 138 do Código Tributário Nacional. Olha, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora. Então vamos lá. Denúncia espontânea, pessoal, não deixa de ser um prêmio. Não deixa de ser um prêmio, é um benefício que o infrator tem no caso de ele confessar que ele cometeu uma infração. Então ele cometeu lá uma infração, vamos supor que ele presta um serviço, e todo mundo que presta um serviço, vamos supor que é um serviço que é tributável pelo ISS, está lá na lista de serviço, anexa à Lei Complementar 116. Então ele presta um serviço, tem que emitir a nota fiscal, apurar o ISS e recolher o ISS. Então às vezes precisa escriturar um livro fiscal, reconhecer isso, fazer a escrituração contábil. Então, veja que prestou um serviço, ele vai precisar fazer várias coisas. Vai ter que emitir nota, escriturar livro fiscal e pagar o imposto. E aí vamos supor que ele presta um serviço, mas não emite nota, não escritura o livro fiscal e obviamente não paga o imposto. Não paga o imposto. Então veja que ele cometeu aí várias infrações, além de ter cometido crime, de sonegação e tal. Ele não emitiu nota, então ele já descumpriu uma obrigação tributária acessória, não escriturou o livro fiscal, e obviamente não pagou o ISS. Então não descumpriu duas obrigações tributárias acessórias, não emitiu nota e não escriturou o livro fiscal, e não pagou o ISS, descumpriu aí uma obrigação tributária principal. Então ele cometeu essa infração. Se ele fosse fiscalizado, essa empresa, esse prestador de serviço fosse fiscalizado, o auditor ia constatar o cometimento dessas infrações e ia lançar de ofício, além do imposto que ele deixou de recolher, o ISS, ia lançar de ofício e com isso constituir o crédito tributário decorrente da multa, pela prática dessas infrações, pelo descumprimento dessas obrigações tributárias acessórias e pelo descumprimento da obrigação tributária principal, de ele não ter recolhido, de não ter pago aí o ISS. Mas antes de o início de qualquer procedimento de fiscalização, ele se arrepende, ele faz aquele exame de consciência e fala, olha, isso não é vida não, para o empresário. Eu fico sonhando de a empresa ser fiscalizada e eu me lascar por eu estar sonegando, de eu não estar cumprindo aí com meus deveres, aí tributários. Então faz um exame de consciência e fala, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na repartição fiscal desse município e vou confessar. Eu vou me autodenunciar, vou confessar que eu pratiquei uma infração e, obviamente, não paguei o imposto. E aí, pessoal, se ele fizer isso de forma espontânea, obviamente, comparecer lá na repartição fiscal e confessar, entregar lá um documento e falar, olha, confesso, eu pratiquei essa infração, prestei esse serviço. Normalmente eles entregam uma planilha, ficando, olha, em tal data eu prestei esse serviço no valor tal, para tal tomador. Não emiti nota, não escriturei o livro fiscal. Então, nesse caso, pessoal, o contribuinte, a empresa, o prestador de serviço, ele vai ter a responsabilidade pela
a responsabilidade pela infração excluída. Aí você vai falar, mas qual responsabilidade, qual infração vai ser excluída? De todas? Ele não vai precisar pagar multa pela não emissão de nota, pela não escrituração de livro fiscal e pelo não pagamento do imposto? Ele vai ter a responsabilidade excluída de qualquer uma dessas infrações? Então isso a gente vai analisar. E o outro ponto o que ele tem que fazer? Basta ele confessar e acabou? Basta ele ir lá na repartição fiscal dizer que ele cometeu realmente essas infrações, não pagou o imposto, não emitiu a nota, não enviou a declaração. Basta ele confessar que ele já não vai precisar mais ter que pagar as multas? Não, pessoal, ele precisa pagar o tributo. Precisa pagar o tributo. E aí vem na cabeça, mas ele não tem o dinheiro para pagar à vista, ele vai poder parcelar isso daí? Pagar de forma parcelada? E um outro ponto, ele for lá pagar, ele tem que pagar o valor principal, mais os juros e a atualização monetária. E a multa moratória? Porque provavelmente ele vai estar pagando em atraso, ele vai estar pagando aí esse tributo bem depois da data de vencimento. Ele vai precisar pagar a multa moratória? Em alguma aula anterior eu discuti com vocês a diferença entre multa moratória e multa punitiva. A gente vai discutir ainda isso. A gente vai abordar essa questão se o contribuinte, o infrator, aí, também vai se livrar da multa moratória. Ou se é somente da multa punitiva. A gente vai ainda, vou voltar a abordar esse tema da diferença conceitual entre multa moratória e multa punitiva. Então, vamos voltar aqui para o slide. Eu fiz muitos questionamentos para vocês, eu não respondi questões que são fundamentais no estudo da denúncia espontânea, mas eu vou responder ainda, podem ficar tranquilos. Então vamos seguir aqui. E aí, ou o depósito da importância quando o montante do tributo depende de apuração. Então, beleza. Aí o parágrafo, não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. É aquilo que eu acabei já até meio que tratando com vocês. Então, ele tem que ir antes, ele tem que comparecer à repartição fiscal e confessar antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Porque se ele fizer isso, depois que a fiscalização é iniciada, aí não é espontâneo, Ele viu que vai se iniciar uma operação fiscal e falou, lascou, me ferrei, então eu vou aproveitar e já confessar que eu cometi a infração, eles vão descobrir mesmo, aí pelo menos eu não preciso pagar a multa, só pago aí o valor do tributo. Não. Se o procedimento de fiscalização foi iniciado, eu não tenho mais a denúncia espontânea. Não significa que ele não vai poder pagar, confessar que ele cometeu a infração e ir lá e pagar. Vai. Só que ele não vai ter o benefício da denúncia espontânea. Ele não vai se livrar da multa. Aí pelo cometimento dessas infrações. Ele não vai se livrar da responsabilidade pela prática dessas infrações. Ele vai pagar, quer se antecipar? Vai. Mas a autoridade fiscal vai lá, ao final da fiscalização, poder lançar de ofício o valor das multas. Porque ele não vai se livrar da multa. Por quê? Porque ele confessou depois do início do procedimento de fiscalização. Então ele não vai poder se beneficiar, nesse caso, da denúncia espontânea. A denúncia espontânea é uma postura, é uma postura que o infrator tem de confessar a infração antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Mas, professor, como que eu sei que iniciou um procedimento de fiscalização? É bem simples. Quando um auditor, uma autoridade fiscal, vai iniciar um procedimento de fiscalização, a primeira coisa que ela faz é lavrar o termo de início de fiscalização. Ela coloca lá, está se iniciando a fiscalização, que tem por esse escopo, vou fiscalizar esses exercícios, vou ter que analisar esses livros fiscais, tal, pronto. Aí ela pede, aí coloca a data, a hora, e pede para o responsável pela empresa assinar, ele assina como autoridade fiscal. Isso é importante porque eu estou documentando o início da fiscalização.
Qualquer coisa, qualquer postura que o contribuinte, a empresa que está sendo fiscalizada, fizer depois, né, tendente a se beneficiar da denúncia espontânea, ela vai ter sua espontaneidade excluída, porque vai ser algo que está sendo feito após o início da fiscalização. Então, extremamente importante documentar. Na verdade, você vai documentar tudo dentro de um procedimento de fiscalização, mas o termo de início de fiscalização é fundamental, porque a partir desse momento, a empresa que está sendo fiscalizada, ela tem a sua espontaneidade excluída, ela não vai mais poder se beneficiar do instituto da denúncia espontânea. Ok? Então, vamos seguir aqui. Aí, pessoal, eu coloquei exclusão da responsabilidade, eu tenho a denúncia espontânea. Aqui, deve pagar o valor do tributo mais os juros de mora. Então, vamos lá. Pessoal, a literalidade fala, olha, para configurar a denúncia espontânea, não basta confessar. Não basta confessar. Porque então seria fácil. Para você se beneficiar da denúncia espontânea, além de fazer isso antes do início de um procedimento de fiscalização, além de você confessar que praticou uma infração e a administração tributária não sabia, ela até poderia ficar sabendo, desde que iniciasse um procedimento de fiscalização. Mas o contribuinte se antecipou, o infrator se antecipou e confessou aí ao fisco o cometimento de algumas infrações. Mas não basta confessar. Ele vai ter que pagar o valor do tributo. Ele vai ter que pagar o valor do tributo. Então, ele vai ter que pagar o valor principal mais os juros de mora. Pô, professor, não tem atualização monetária aí. Não tem. Na literalidade, não tem atualização monetária. Então, se numa questão de prova, você verificar que a banca copiou a literalidade desse dispositivo do CTN e não vinha atualização monetária, não tem problema, ela está copiando a literalidade. Eu gosto de falar que a literalidade do texto legal é que nem dogma religioso, é uma verdade absoluta. A banca está querendo cobrar de você se você conhece a literalidade do texto do artigo 138. Mas na prática se cobra sim atualização monetária, se cobra juros de mora, se cobra obviamente o valor principal, juros de mora e atualização monetária. E a multa moratória se cobra? Não. Então não vai se cobrar a multa punitiva e também a multa moratória. A multa em decorrência do atraso do pagamento do tributo. A multa moratória. A multa punitiva, sim. Essa também é excluída, que é a multa mais pesada. É a multa que somente a autoridade fiscal pode constituir. Então, por exemplo, normalmente a multa moratória, ela é uns 20%. Se cobra ali um percentual por dia, quanto mais dias em atraso, maior é o valor da multa moratória, mas limitado a 20%. Já a multa punitiva é 100, 75, podendo chegar a 100% em algumas situações. Então é a mais pesada. Normalmente quem aplica a multa punitiva é a autoridade fiscal no âmbito de um procedimento de fiscalização. Então como que é que funciona? Se você for pagar um tributo em atraso, normalmente você vai pagar lá o valor principal e a multa moratória, você está pagando em atraso. Mas, se você não pagar e a autoridade fiscal iniciar uma operação fiscal, ela vai constatar que você não pagou e ela não vai aplicar a multa moratória, vai aplicar a multa punitiva, a multa mais pesada, porque você não pagou espontaneamente. Precisou ser iniciado um procedimento de fiscalização para a autoridade fiscal constatar que você não pagou o imposto, aí ele vai te cobrar tanto o valor do imposto quanto a multa, que é a penalidade pelo fato de você ter descumprido essa obrigação tributária principal, de não ter pago aí o imposto. Ok? Então essa é a diferença da multa punitiva e da multa moratória. Na visão, no entendimento do STJ, na denúncia espontânea, você não cobra nem a multa moratória, nem a multa punitiva. E aí, pessoal, vocês têm que prestar atenção, que quando vocês forem estudar a legislação tributária de algum ente, ou de um estado, ou de um município, ou até mesmo da legislação da União Federal,
os entes meio que não respeitam esse entendimento do STJ de, no caso da denúncia espontânea, não se cobrar a multa moratória. Se cobra, sim, a multa moratória. Os entes entendem que o que é excluído é a multa punitiva, é aquela mais pesada. Mas a multa moratória se cobra, sim. Então, numa prova de legislação tributária específica, por exemplo, quando você vai prestar um fisco municipal, um fisco estadual, ou até mesmo na prova da Receita Federal, se cobrar lá a legislação tributária federal, há lá dispositivos que, se o contribuinte está pagando espontaneamente um tributo antes do início de um procedimento de fiscalização, se paga o valor principal, a multa moratória, a atualização monetária e os juros de mora. Mas, numa prova de direito tributário, em que se exigir o conhecimento do entendimento jurisprudencial do STJ, o entendimento aí desse Tribunal Superior é que não pode se cobrar nenhum tipo de multa, nem a multa moratória, nem a multa punitiva, no caso aí de se aplicar a denúncia espontânea. Ok? Então, vamos aqui para o slide. Um outro ponto que eu queria tratar com vocês é a não aplicação da denúncia espontânea no caso do descumprimento de obrigação tributária acessória. Eu coloquei para vocês, no início dessa aula, uma situação lá, de eu ter um prestador que prestou um serviço que é tributável pelo ISS, ele não emitiu nota, não escriturou o livro fiscal e não pagou o ISS. Então ele cometeu aí 3 infrações. 2 infrações decorrentes do descumprimento de uma obrigação tributária acessória, que é a não emissão de nota e a não escrituração do livro fiscal, e uma terceira infração, que é decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária principal, é o não pagamento do ISS. O STJ entende que a denúncia espontânea se aplica somente às multas pelo descumprimento de uma obrigação tributária principal. Essas multas aí, relativas ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias, elas não estão abarcadas pela denúncia espontânea. Não estão abarcadas. Então, nesse caso aí, caso o contribuinte vá lá, compareça à repartição fiscal e confesse que ele cometeu essas infrações, ele vai ter que pagar o valor do ISS que ele não pagou, e ele não vai precisar ter que recolher nenhum tipo de multa moratória, nem multa punitiva, mas desde que seja uma multa decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária principal. Essas 2 multas decorrentes da não emissão de nota e da não escrituração de livro fiscal, essas multas não estão abarcadas pela denúncia espontânea. Esse é o entendimento do STJ. Mais uma vez, quando vocês forem estudar, caso vocês prestem algum concurso de fisco municipal, fisco estadual, há algumas legislações tributárias específicas que possibilitam sim a aplicação da denúncia espontânea para o descumprimento, para as multas em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória. Eu já vi vários municípios, eu sou também professor de legislação tributária municipal, eu já ministrei vários cursos de legislação tributária específica em que a legislação de alguns municípios previa, abarcava sim na denúncia espontânea as multas em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória. Então é importante, quando vocês forem fazer aí alguma prova de legislação tributária específica, ver como que esse tema é abordado. Às vezes algumas legislações tributárias estão desalinhadas com esse entendimento do STJ. E aí numa prova de legislação tributária específica, o que importa é a literalidade da legislação. Você desconsidera totalmente aí a jurisprudência dos tribunais superiores. Beleza? Já numa prova de direito tributário, aí você tem que aplicar a literalidade do Código Tributário, da Constituição, mas é muito cobrado jurisprudência dos tribunais superiores. Ok? Então vamos voltar aqui para o slide. E aí, pessoal, eu quero entrar em 2 súmulas. Uma mais antiga, mas ainda é aplicada, reflete o entendimento aí dos tribunais superiores, TFR, agora o STJ. Essa súmula fala só: simples confissão da dívida acompanhada do seu pedido de parcelamento não configura denúncia espontânea. Exatamente.
É um raciocínio simples, tá? Decorre da aplicação literal, gramatical do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Fala que precisa de pagamento, e parcelamento não é um pagamento. Né? Pagamento é uma modalidade de extinção do crédito, e parcelamento é uma situação que suspende a exigibilidade. Vai resultar ao final, caso você pague todas as parcelas desse parcelamento, vai resultar na extinção do crédito? Vai, mas parcelamento é uma coisa, pagamento é outra. E para configurar a denúncia espontânea eu preciso ter pagamento, e pagamento é totalmente diferente de parcelamento. Então, você quer ir lá confessar e depois você parcelar? Pode, não há problema nenhum, mas você não vai se livrar da multa. A administração tributária, o fisco vai poder cobrar de você a multa. Só que aí você não vai, você vai pensar, né? Não vai valer tanto a pena. Não vai valer tanto a pena porque você vai ter que pagar a multa. Você vai ficar mais tranquilo? Vai, mas você vai precisar pagar a multa. Então espere, às vezes espere mais um pouquinho para você pagar à vista, pelo menos você se livra da multa. Mas se você quiser se livrar logo, né? Vai que no dia seguinte é aberta uma operação fiscal e aí não tem jeito, né? Aí você não vai conseguir se livrar mesmo pagando à vista. Tranquilo? Então, vamos seguir aqui. Aí, outra súmula, uma súmula muito importante, a súmula 360 do STJ, fala: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas não pagos a destempo. Pessoal, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, muito. Porque muita gente boa, muito aluno bom, fala e conclui que, olha, denúncia espontânea não combina com tributo lançado por homologação. Isso não é verdade. Não é verdade. É possível sim eu aplicar a denúncia espontânea em tributos lançados por homologação. Mas vamos entender o caso aqui. Vamos entender. Vamos, na verdade, reler a súmula. Fala, benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação. As pessoas param aqui, e esquecem de analisar essa segunda parte. Regularmente declarados, mas pagos a destempo. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar o caso de um prestador de serviço. Vamos continuar usando esse exemplo. Ele prestou o serviço, emitiu lá a nota fiscal de serviço eletrônico. Então, ele declarou, olha, prestei um serviço, preço tomador, o valor do serviço é esse, o serviço que eu prestei é esse, a alíquota é essa. Então, já emitiu a nota e declarou para o município, olha, eu devo esse valor de ISS, isso está aqui registrado nessa nota fiscal de serviço eletrônico. Então, ele declarou regularmente, emitiu a nota fiscal de serviço eletrônico é considerada uma declaração. E ele enviou essa declaração regularmente, mas ele não pagou. Ele não pagou. Tem já abordei isso em aula anterior, tem uma súmula, a súmula 436 do STJ, não coloquei aqui porque a gente já abordou em aula anterior, deve ter algum outro material de alguma outra aula aí. Essa súmula fala o seguinte, olha, o envio da declaração pelo sujeito passivo tem o efeito de constituir o crédito. Então, quando o contribuinte ele declara, e essa declaração, pessoal, é no âmbito de um lançamento por homologação. Está aqui falando do ISS, ele é um tributo que é lançado por homologação, o sujeito passivo faz tudo. Inclusive paga o imposto de forma antecipada. A autoridade fiscal só vai homologar, expressa ou tacitamente. Perfeito? Então, nesse caso em específico, o prestador de serviço prestou o serviço e enviou a nota, enviou a declaração regularmente, mas não pagou. Então, quando ele enviou essa nota, ele já informou para o fisco, olha, eu sou devedor desse valor. E aí, ele enviou a nota e não pagou. E aí, depois de um tempo, ele comparece à repartição fiscal e fala, olha, eu quero me beneficiar da denúncia espontânea. Eu declarei aqui numa nota fiscal que eu devo R$1.000 de ISS. Só que eu fui tentar preencher a guia agora para pagar, eles estão me cobrando o valor principal, juros de mora, atualização monetária, mas também estão me cobrando a multa moratória. Mas como eu estou pagando espontaneamente, antes do início de um procedimento de fiscalização,
Eu não quero pagar a multa moratória, não. Eu quero que vocês apliquem a denúncia espontânea nesse caso. Nesse caso, não vamos aplicar a denúncia espontânea. Esse é um caso de eu aplicar a súmula. Por quê? Porque o contribuinte declarou regularmente e simplesmente não pagou. Então, o envio dessa declaração, o envio da nota fiscal de serviço eletrônica constituiu efetivamente o crédito. Então, a administração tributária já sabe que ele deve aquele valor. Já está nos seus sistemas eletrônicos, ali constando nessa nota fiscal, que ele deve aquele valor. Então, nesse caso, quando ele comparece posteriormente à repartição fiscal, ele não está confessando nada, ele não está informando nada de novo para a administração tributária. Essa informação ela já tinha, ela já sabe. Ele informou o município de que ele deve esse valor quando ele enviou a nota, quando ele emitiu a nota. Então, nesse caso, a gente não aplica a súmula, a gente não aplica a denúncia espontânea. Por quê? Porque houve uma declaração regular, houve a emissão da nota, simplesmente não houve um pagamento. Ok? Mas isso não significa que a gente não aplica a denúncia espontânea nos tributos lançados por homologação. Então, vamos voltar aqui para o slide. E aí a gente vai analisar essa decisão do STJ, que diz o seguinte, se não houver declaração regular, é possível aplicar a denúncia espontânea para os tributos lançados por homologação? É possível, e é isso que o STJ decidiu aí. Porque a súmula, pessoal, a súmula 360, eu somente aplico quando há declaração regular. Quando há declaração regular. Agora, vamos analisar uma outra situação. Vamos aproveitar esse prestador de serviço. Só que nesse caso agora, esse prestador de serviço prestou um serviço, mas ele não emitiu a nota fiscal e, obviamente, não pagou o imposto. Certo? Então, perceba que aqui não houve declaração. Não houve declaração regular por parte do prestador. Então, se não houve declaração, o município não sabe que essa prestação aconteceu. O município não sabe que ele deixou de pagar o imposto. Na verdade, não sabe que nem que a prestação de serviço aconteceu, nem que esse serviço foi prestado. Então, aqui, pessoal, o município não tem informação nenhuma. Não tem informação nenhuma. E aí o prestador de serviço, depois de um tempo, ele decide comparecer à repartição fiscal. Ele falou, olha, eu prestei um serviço há um ano atrás e não emiti nota, não paguei o ISS. Falou, você quer confessar? Você quer formalizar essa confissão? Quero. E eu vou pagar o valor integral do imposto. Pagar à vista. É possível? É. E aí ele vai ter que pagar o quê? Ele vai ter que pagar o valor principal, de acordo com a literalidade, só os juros de mora. Mas na prática ele tem que pagar também a atualização monetária. E a multa moratória? Não. Nesse caso, ele não vai precisar pagar a multa moratória. Por quê? Porque nesse caso eu aplico a denúncia espontânea. Eu aplico a denúncia espontânea. Por quê? Porque eu não vou aplicar a súmula 360, porque não houve declaração regular. Ele não emitiu a nota lá no momento em que ele prestou o serviço. Pô, professor, isso é muito injusto, então valia a pena não ter emitido a nota? Seguindo essa lógica do STJ, valeu a pena não ter emitido a nota. Mas aí, obviamente, você vai ser punido pela não emissão da nota. Por quê? Porque a gente já viu que, na visão do STJ, a denúncia espontânea somente abarca as multas por descumprimento de obrigação tributária principal. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que pagar a multa pela não emissão da nota. Beleza? Essa é a diferença do outro caso em que ele emitiu a nota. Ele emitiu a nota, só não pagou o valor. Então, em relação à não emissão da nota, obviamente que ele não vai ser punido, porque ele emitiu a nota. Mas ele não pagou o ISS. Mas como ele emitiu a nota lá atrás, e eu vou aplicar a súmula 360, aí eu não vou aí aplicar a denúncia espontânea. Então, ele vai pagar o tributo, vai pagar juros de mora, atualização monetária e a multa moratória, porque aí a gente não aplica a denúncia espontânea. Já se ele não tivesse emitido a nota, ele vai ser penalizado pela multa, pela não emissão da nota, mas ele não vai precisar pagar a multa moratória. Por quê? Porque aí eu aplico a denúncia espontânea. Beleza? Então vamos voltar aqui para o slide.
Aí, para a gente finalizar, a gente tem esse caso aqui. No caso de depósito judicial, é possível aplicar a denúncia espontânea? Pessoal, deixa eu explicar para vocês, né? Essa é uma decisão importante do STJ e da primeira sessão. Vamos contextualizar aqui a questão. Né? Vamos imaginar uma situação em que eu tenho um prestador de serviço e ele exerce atividade de franquia. Beleza? Vamos imaginar que era na época lá que havia uma certa polêmica se incidia ou não incidia o ISS nessa atividade de franquia. E aí a empresa franqueadora, né, que presta o serviço aí de franquia, ela se antecipou aí à fiscalização e ajuizou já uma ação judicial para que o juiz reconhecesse, né, que ela não precisava pagar o ISS, né, quando ela exercesse essa atividade de franquia, porque ela entendia que mesmo havendo previsão expressa na lista, essa previsão é inconstitucional, porque isso não é serviço, não configura uma obrigação de fazer. Essa aqui é a lógica. Hoje o STF entende, né, já está consolidado que incide o ISS na atividade de franquia. Mas vamos supor que na época não havia esse entendimento consolidado por parte do Supremo Tribunal Federal. E a empresa ajuizou uma ação. Ajuizou uma ação para que o juiz reconhecesse, que o juiz declarasse a inexistência de relação jurídico-tributária, que o juiz declarasse, olha, não é fato gerador do ISS o exercício da atividade de franquia. Ok? Só que o mero ajuizamento dessa ação não suspende o eventual crédito que venha a ser constituído por parte da administração. Porque o que acontece? Quando a empresa faz isso, a Fazenda Pública ela vai ser citada. Olha, tem uma empresa aqui que está dizendo que não tem que pagar o ISS quando exerce atividade de franquia. E aí, obviamente, a Fazenda Pública do município respectivo, onde a empresa está estabelecida, vai ser citada. E aí, no mesmo momento que ela é citada, né, o que o município faz? O município vai lançar. Vai constituir o crédito tributário relativo à receita que ela ofere no exercício da atividade de franquia. E aí, pessoal, para garantir que esse crédito que venha a ser constituído pela Fazenda Pública, ele seja constituído, mas já nasça com a sua exigibilidade suspensa, a empresa foi lá e depositou esse valor. A empresa foi lá e depositou esse valor que ela entende devido, pegar o valor da receita, aplicar a alíquota de 5%, né, que normalmente é a alíquota que é cobrada aí nesses casos. E aí, pessoal, a empresa vai lá e deposita, ok? E a gente sabe que o depósito em montante integral, caso seja integral mesmo, suspende a exigibilidade do crédito. Então, esse crédito que a Fazenda Pública vai constituir, ele já vai nascer com a sua exigibilidade suspensa. Mas a questão aqui é a seguinte, isso daí só foi para contextualizar. A empresa que efetuou esse depósito, ela vai se livrar da multa, porque o que acontece? Caso essa empresa saia perdedora e transita em julgado uma decisão judicial que fala, não, incide sim o ISS na atividade de franquia. E essa empresa que efetuou o depósito judicial, ela vai se livrar da multa, porque ela efetuou esse depósito antes do início de qualquer procedimento de fiscalização. Ela ajuizou a ação e já efetuou o depósito. Esse depósito equivale a um pagamento previsto lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional para que se configure denúncia espontânea? O STJ entendeu que não. Depósito é uma coisa, pagamento é outra. E para configurar a denúncia espontânea precisa pagar. E pagar é diferente de depositar. Depositar, o valor não ingressa no patrimônio da entidade tributante, ela não pode usar esse valor. E o depósito é totalmente diferente do pagamento. A mesma lógica lá do parcelamento. Quando eu confesso e parcelo o valor do tributo, isso não configura denúncia espontânea. Não configura denúncia espontânea. É a mesma coisa, se eu deposito, isso não configura. Eu não vou poder se beneficiar da denúncia espontânea, porque depósito não é pagamento. Depósito em montante integral é uma situação de suspensão da exigibilidade, da mesma forma que o parcelamento. E o pagamento é uma modalidade de extinção do crédito.
Extinção do crédito. E qual é a lógica, né? Eu coloquei aqui no slide para vocês a questão do custo de conformidade e o custo administrativo. Porque qual que foi o raciocínio do STJ? Olha, denúncia espontânea, para eu aplicar a denúncia espontânea, na verdade, está ocorrendo aí uma troca de benefícios. O contribuinte vai confessar e com isso vai avisar que ele cometeu uma infração, mas uma infração que o fisco não sabe. E aí isso é bom para o fisco, porque ele não vai precisar fiscalizar, porque ele só ficaria sabendo, né, se ele fosse lá fiscalizar, abrir uma operação fiscal. Então isso gera gasto, né? Ia gerar um trabalho aí, são horas de trabalho de auditor e o auditor ganha bem, né? Ganha uma remuneração considerável. Então, quando o contribuinte confessa espontaneamente, antes do início de um procedimento de fiscalização, esse ato de confissão está economizando uma grana tremenda para o fisco, para a administração tributária, que não vai precisar fiscalizar esse contribuinte. Então a administração tributária também sai ganhando no caso da denúncia espontânea. Ela não vai precisar gastar com a abertura de uma operação fiscal. E o contribuinte também sai ganhando porque ele se livra da multa, né? Da multa. No caso do depósito, pessoal, não há essa troca. Por quê? Porque a administração, a fazenda pública, ela vai precisar gastar horas não do auditor, mas do procurador, né? Que vai precisar ficar discutindo, participando ali da ação judicial, né? em que houve o depósito. Então, para a fazenda pública, esse caso não é bom, não. Não é bom. Então, como não há um benefício para a fazenda pública, no caso do depósito, porque vai ter que arcar com o custo, né, de manter ali um procurador respondendo às notificações, às intimações no âmbito dessa ação judicial, então a fazenda pública não vai ter uma economia, né, uma redução do seu custo administrativo. Só o contribuinte sairia ganhando, né, se ele se livrasse aí, do valor da multa. Então, nesse caso, o STJ, pensando dessa forma, ele falou, olha, no caso do depósito judicial, não se aplica a denúncia espontânea. O fisco vai poder cobrar sim a multa pelo não recolhimento do imposto. Porque o fato de ele ter depositado é uma coisa, né, ele não pagou. Ele simplesmente depositou, esse valor não ficou disponível para a fazenda pública. Né? Então é como se ele estivesse recolhendo o tributo em atraso. Então ele cometeu sim a infração, né? E ele vai ter sim que ser penalizado aí, por ele não ter pago. Ele depositou, então ele não pagou. Então ele cometeu sim uma infração decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária principal. E nesse caso não se aplica a denúncia espontânea. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria tratar com vocês. Deixa eu só ver, eu acho que terminou, né? Terminou aí mesmo? Terminou. Então, era isso que eu queria tratar com vocês nessa aula, né? Então, a gente teve uma visão geral, né, bem completa sobre o Instituto da Denúncia Espontânea. Discutimos aí súmulas, entendimentos jurisprudenciais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. Então, é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula. Tchau, tchau.